Muito boa tarde, meus irmãos. Graça e misericórdia da parte do Senhor Jesus Cristo sejam sobre vocês, sobre nós. Estamos nesse momento ao vivo aqui no Facebook para nós, nessa tarde, analisarmos à luz da palavra de Deus a questão da calamidade, ou das calamidades que já aconteceu, pois desde que o mundo é mundo, depois que o pecado entrou no mundo, entrou junto também as calamidades públicas. Então, meus amados irmãos, nesse momento, nessa tarde, eu quero aproveitar e quero tratar com vocês, refletir com vocês nessa tarde sobre a teologia bíblica das calamidades. Esse estudo aqui eu tirei do reverendo João Paulo T. Aquino. João Paulo T. Aquino. T eu não sei, mas é João Paulo Aquino. Ele é professor de teologia e eu estava vendo esse material e eu imprimi esse material. Ele traz um assunto muito pertinente, um assunto muito atual. Eu quero compartilhar com vocês. Boa tarde, irmã Crécia Dias. Que Deus abençoe, irmã Crécia Dias. Está aí conosco. Então, esse assunto, meus amados irmãos, que eu vou tratar agora com vocês, é um assunto de grande importância. Boa tarde, Suzana. Deus abençoe, Suzana Rodrigues. Deus abençoe. Os irmãos que vão entrando aí, vai acompanhar conosco, né? Eu peço que vocês, de preferência, esteja também com a palavra de Deus aberta, com a Bíblia, né? Esteja com a Bíblia aberta. A irmã Luzinete Compasso também está ao vivo conosco. A irmã Luísa Compasso está conosco também. Deus abençoe a irmã Luísa Compasso. Que Deus derrame da sua graça, que Deus fortaleça a sua vida. Então, nesse momento, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos fazer uma reflexão sobre calamidades e principalmente essa calamidade que nós estamos passando. Então, é muito importante o assunto que nós vamos tratar nessa tarde. Boa tarde, a irmã Nádia Aguiar, a irmã Claudineida Amorim. Deus abençoe os irmãos que estão entrando agora, graça e paz. Então, nesse momento, vamos refletir um assunto muito importante, muito importante. Estamos vivendo um tempo de calamidade, isso aí, sem dúvida. E a nossa calamidade atual é a pandemia causada de um vírus, SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. No Brasil, estamos caminhando para 2 meses de quarentena praticamente, e os números da doença ao redor do mundo e no Brasil, as notícias, previsões e consequências econômicas e políticas atuais e futuras são de fato assustadoras. É evidente que Deus não nos deixará perdidos em um momento como este. Deus está guiando o povo, Deus está governando a história. O assunto e o que está acontecendo hoje é algo sem precedentes na história humana. Nós sabemos que no mundo já houve muitas calamidades, né? Boa tarde, irmã Elisama Ribeiro, a irmã Leninha Freitas, Deus abençoe. Boa tarde para todos vocês. Veja, Deus não vai nos deixar a só nesse mundo e no que está acontecendo agora. Pelos decretos de Deus, Deus permitiu que esses acontecimentos acontecessem. Deus permitiu. Porque Deus está governando a história. Veja, Deus fala por meio de sua escritura e encontramos muito na palavra de Deus
ensinamentos para nos guiar em um momento como este. Então, nessa breve reflexão, eu quero tratar com vocês acerca de alguns pontos que nós veremos agora. Em primeiro lugar, veremos 5 pontos que têm a ver com calamidade e essa atual calamidade que nós estamos passando agora. Veja só. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês que o pecado é a causa de todas as calamidades. Primeiro, nós vamos aprender que o pecado é a causa de todas as calamidades. Boa tarde, Vera Lúcia, boa tarde, Deus abençoe você. Em segundo lugar, as calamidades são punição de Deus. Em terceiro lugar, Deus vai extinguir toda a calamidade de sobre a terra. Em quinto lugar, a atitude do cristão em meio às calamidades, principalmente essa que nós estamos vivendo agora. Em primeiro lugar, eu quero refletir com vocês que o pecado é a causa de todas as calamidades, principalmente essa que nós estamos vivendo em pleno século XXI, essa pandemia global. Na versão original do mundo, não existiam calamidades. Se você ler Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, era um mundo que não tinha calamidade. Por quê? Porque o pecado não tinha entrado no mundo por meio do homem. Deus criou um mundo perfeito, no qual tudo era bom e funcionava tudo perfeitamente. Tudo de acordo com aquilo que Deus tinha planejado. Com a entrada do pecado no mundo, entretanto, Deus amaldiçoou a terra e o resultado foi que a terra não seria mais um lugar totalmente aprazível para o ser humano. A terra não seria um lugar de deleite mais. Conforme em Gênesis 3, verso 17 até o verso 20. Veja, abra sua Bíblia aí em Gênesis 3, verso 17 e verso 20. Versículo 17 até o versículo 20. O que é que diz? Capítulo 3 de Gênesis, 17, 18, 19 e 20. O que é que diz? E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás delas o sustento durante os dias de tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó te tornarás. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Boa tarde, Pedro. Deus abençoe, Pedro. Pedro também está conosco, Pedro é da nossa congregação. Então, agradeço aí a participação dos meus amados irmãos. Então, em primeiro lugar, o primeiro ponto é que o pecado é a causa da calamidade, ou das calamidades. Então, vejam, a morte, ela entrou no mundo e será o último inimigo a ser derrotado por Deus, conforme lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 14, né, também fala que a morte será destruída, o último inimigo do homem. A criação, ela, depois que o pecado entrou no mundo, a criação foi submetida à vaidade e corrupção, conforme está lá em Romanos, capítulo 8, verso 20 a 22. Não dá para a gente ler todos os textos aqui. O resultado de tudo isso, meus amados, é que passaram a existir secas, fomes, terremotos e outros desastres naturais, pestes, pragas, epidemias e guerras.
a esses e outros eventos semelhantes chamados de calamidades. Então, veja, as calamidades é o resultado, é a causa do pecado. O pecado é a causa de todas as calamidades. E podemos dizer que a calamidade é resultante do pecado ter entrado no mundo. Vou repetir: fomes, terremotos, desastres naturais, pestes, pragas, epidemias e guerras. Então, tudo isso nós chamamos de calamidade. Toda calamidade, meus amados irmãos, que existe é uma consequência da entrada do pecado no mundo. E a maioria das calamidades registradas na Bíblia mostram claramente a relação entre pecados específicos e a calamidade sofrida por um povo, como veremos a seguir. Veja, Deus, no entanto, por meio das calamidades, também faz com que seus planos eternos de redenção se cumpram. Esse é o caso da fome que sobreveio a todo mundo na época em que José ele era governador do Egito. Nós sabemos que pelo relato, o texto bíblico ele fala que na época que José era governador do Egito houve fome sobre a terra, menos no Egito. E Deus deu para José entendimento. Primeiro Deus tinha revelado a José que haveria 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então, José, ele preparou durante 7 anos, ele armazenou comida e fez, ele armazenou, ele juntou, ele se preparou para os 7 anos de calamidade, os 7 anos de fome que haveria sobre a terra. Então Deus deu capacidade e inteligência a José, que era o governador do Egito, era a segunda pessoa de Faraó, e Deus cuidou do seu povo. Veja, em meio àquela fome mundial, Deus cuidou da descendência do seu povo. Então, Deus ele preservou a família de Jacó, com qual José, seu filho, era governador do Egito. Então, Deus protegeu o seu povo diante daquela calamidade. O texto bíblico não apresenta uma relação direta entre os pecados do Egito e a fome que sobreveio ao mundo, mas deixa claro que Deus estava fazendo cumprir as promessas que tinha feito a Abraão, Isaque e a Jacó de preservação do seu povo. Não parece haver uma ligação também direta entre o pecado de um povo e a fome que sobreveio ao mundo na época do imperador Cláudio. Falaremos sobre isso se der tempo. Boa tarde, a missionária Marie Pereira. Deus abençoe. Então, nós sabemos que durante a história humana, sempre que houve calamidades, Deus preservou o seu povo. Desde que houve calamidade no mundo, Deus, ele pela sua providência, Deus guarda o seu povo. Deus protege o seu povo. Em primeiro lugar, nós ouvimos que o pecado é a causa de todas as calamidades. Em segundo lugar, as calamidades são punição de Deus. São punição de Deus. Veja, o aspecto mais claro, evidente na Bíblia a respeito das calamidades é que elas são usadas por Deus para punir pecados. Então Deus usa as calamidades para punir pecados. E isso é muito sério. Isso é muito claro na Bíblia. Veja, a primeira grande calamidade registrada nas Escrituras é o dilúvio. Os irmãos já leram Gênesis capítulo 6, onde Deus ele veio com ira sobre aquela geração. Pois os filhos dos homens, os filhos de Deus, eles se casaram com as filhas dos homens. Podemos dizer que o problema era que os filhos de Deus se casaram com as descendências de Caim, que eram descendência de um povo que não servia a Deus. Então houve um casamento misto
E desses casamentos mistos houve violência sobre a terra e o pecado se multiplicou. Então Deus ele enviou aquela calamidade por meio do dilúvio. Então Deus encheu toda a terra de água e matou toda a humanidade por causa da proliferação do pecado no mundo. Você vai ver isso, se quiser se aprofundar mais, leia Gênesis capítulo 6, 7, 8 e 9. Você vai ver que você vai entender essa história de um modo completo. Então, alguns capítulos depois do evento do dilúvio, ali no capítulo 12, verso 7, vemos Deus punindo a nação do Egito com pragas por Faraó ter tomado para si Sara, que era esposa de Abraão. Em Gênesis 18 e 19, capítulo 18 e capítulo 19, encontramos o relato da destruição de Sodoma e Gomorra por fogo e enxofre, por causa de seus terríveis pecados na área sexual. Em Êxodo, vemos a mão de Deus produzir toda sorte de tragédias e pragas entre os egípcios por causa da opressão com que impuseram ao povo de Deus e por não permitir que os filhos de Israel saíssem para adorar a Deus. Você vai ver isso se você ler o capítulo 5 a 14 de Êxodo. Deus ele envia 10 pragas terríveis sobre o Egito. Entretanto, essas pragas não atingiram o povo de Israel. Atingiu Faraó, sua família, seus soldados e os egípcios. Então a Bíblia ela trata, ela mostra de maneira muito clara que Deus envia as calamidades para punir o pecado. Então as calamidades são punições de Deus contra o pecado do homem. Em primeiro lugar, veja, só relembrando, o primeiro ponto que eu abordei foi que o pecado é a causa de todas as calamidades. Em segundo lugar, as calamidades são punições de Deus que Ele envia sobre a terra. Deus está punindo o pecado dos homens por meio das calamidades. E as calamidades são juízos de Deus sobre a terra. Guerra é uma calamidade também. Uma guerra que por vezes é usada contra os cristãos como um argumento contra a santidade de Deus, é a guerra da conquista da terra prometida contra os povos de Canaã. Essa guerra, no entanto, deve ser colocada em uma correta perspectiva bíblica, em uma correta visão bíblica. Veja só. Em Gênesis capítulo 15, verso 16, Deus avisa a Moisés, avisa a Abraão que ainda não daria a terra prometida para ele, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, somente quando essa medida que desperta a ira de Deus estivesse completa, é que o Senhor derramaria a sua ira. Assim, as guerras que encontramos em Josué eram guerras empreendidas pelo próprio Deus Santo contra a falsa adoração. Então Deus também envia guerras como forma de punir, o pecado. Na história bíblica, várias vezes Deus pune o seu povo, seu próprio povo, por causa do pecado. Vou repetir. Na história bíblica, várias vezes Deus pune o seu povo por causa de pecado. Veja, quando Deus entrou em aliança com o seu povo, Ele fez um pacto, Ele fez uma aliança com o seu povo. Deus deixou muito claro que os seus escolhidos lhes deveriam obediência. Deus deixa claro que os seus escolhidos deveriam obedecer e que haveria consequências drásticas se o povo de Deus decidisse desobedecer ao Senhor e manter-se em desobediência.
No livro de Deuteronômio, nós vemos as consequências de uma vida obediente, as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições, ou seja, as punições de Deus decorrentes da desobediência. Então, a gente vê isso, são as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. Vejamos ali. Dentre essas maldições da aliança, você vai ver isso no capítulo 27 a 30 de Deuteronômio. Encontramos algumas que podem ser consideradas calamidades, como pragas, secas, guerras e exílios. Veja, se você ler dos capítulos 27 a 30 de Deuteronômio, você vai ver Deus dizendo para o povo, Deus ensinando o povo, que eles deveriam obedecer à aliança para que não fossem punidos com as maldições da aliança, pois tem bênçãos que vêm da obediência, bênçãos da aliança, e tem as maldições da aliança decorrente da desobediência. Então, quais eram as pragas ou as calamidades que Deus enviaria contra o seu povo se ele desobedecesse? Deus enviaria pragas, secas, guerras e exílio. Exílio, o que é exílio? É o que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram levados para a Babilônia, foram exilados para a Babilônia por causa do pecado contra Deus. Então, infelizmente, irmãos, o povo de Deus, por meio de sua desobediência obstinada, experimentou todas as maldições da lista que Deus havia feito. Já na saída do Egito, o povo de Deus foi consumido pelo fogo. Você vai ver lá em Número capítulo 11. Pela praga e infestação de serpentes. Os pecados da época dos juízes atraíram derrotas em guerras, trazendo opressão e fome. A desobediência de Davi em fazer o censo de Israel contra a vontade de Deus resultou em uma praga devastadora. Então, meus amados, você vê que Deus, ele não poupa muitas vezes nem seu próprio povo quando ele peca. Deus envia pragas e calamidades e muitas vezes epidemias e permite guerras e derrota nas guerras também. É por isso que muitas vezes tem pessoas que dizem, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que nada dá certo para a minha vida? Por que o que está acontecendo? Se você for analisar a sua vida, fazer um exame do seu coração à luz da palavra de Deus, à luz do próprio Deus, você vai descobrir, o Espírito Santo vai convencer você que você está em falta com Deus, que você precisa resolver pendências com Deus, que você não está andando conforme a vontade de Deus. Por isso que Deus permite muitas vezes aflições, permite problemas na sua vida e lhe envia essas situações para punir o seu e o meu pecado muitas vezes. Então, são essas coisas que acontecem, meus amados irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui mais. Vamos dar mais uma adiantada aqui. Em terceiro lugar, a calamidade que vem pela frente é muito pior. Veja só. Em primeiro lugar, nós vemos que o pecado é a causa de todas as calamidades. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que as calamidades são punições de Deus. Deus pune o ímpio por causa dos seus pecados e Deus também pune muitas vezes o seu povo por causa dos seus pecados. Em terceiro lugar, a calamidade que vem pela frente é muito pior. Numa calamidade passada, nem a atual crise da Covid-19 se comparam, no entanto, com as terríveis calamidades em série que Deus anuncia para o final dos tempos.
Vou repetir. A atual calamidade que nós estamos passando aqui agora, meus amados, pandemia global. E essa pandemia global, ela tem afetado o mundo político, social, econômico de várias nações debaixo do céu, trazendo problemas devastadores sobre a economia das nações e sobre diversas famílias espalhadas por esse globo terra. Mas veja só, as calamidades que vêm, conforme está descrito na palavra de Deus, são calamidades terríveis. Mas uma coisa eu digo, Deus protegerá o seu povo. Você vai ver lá Apocalipse. Se você ler em Apocalipse, a partir do capítulo 6, o povo vai sofrer perseguição. Sim, vai ter perseguição contra o povo de Deus. Haverá uma grande perseguição. Mas Deus, ele derramará suas pragas, as trombetas, os selos. Se você ler aqui no capítulo 6 de Apocalipse, Deus, ele vai derramar os seus selos. Depois tem as trombetas, as pragas, as calamidades que vêm conforme a palavra de Deus. Veja. Um tema que se repete na Bíblia toda, é sobre o dia do Senhor. Esse dia já se cumpriu algumas vezes na história, mas se cumprirá de maneira terrível e insuportável logo antes da volta do Senhor Jesus Cristo para assumir o reinado nos novos céus e na nova terra. Normalmente, as profecias que falam sobre esse dia final apontam tanto para os seus cumprimentos parciais ao longo da história, quanto para o seu cumprimento final. Um dos aspectos terríveis do dia do Senhor, irmãos, do dia do Senhor final, ou a grande tribulação final, é que ela ajuntará todas as calamidades anteriores e enviará de uma vez sobre a terra. Podemos alistar os seguintes textos: Joel, Mateus capítulo 24 até o capítulo 25, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 9. Está tudo ruim? Vai piorar, irmãos. E muito. Ouçamos os dias do Senhor atuais como convites ao lamento, ao arrependimento e a uma nova vida com Deus. Deus está permitindo essas coisas, irmãos, para chamar pessoas ao arrependimento. Deus está permitindo isso que está acontecendo na face da terra. Deus está permitindo isso por consequência do pecado, dos pecados. Deus está utilizando isso para trazer várias pessoas ao arrependimento e mostrar que Ele é Deus. Em quarto lugar, Deus vai extinguir toda a calamidade de sobre a face da terra. Em meio a tudo isso, no entanto, existe uma ótima notícia, uma bela notícia. Essa ótima notícia, meus amados, é que o Filho de Deus veio ao mundo para nos libertar de nossas doenças e sofreu o castigo que nos traz a paz, conforme de Isaías 53. Jesus foi rejeitado e sofreu mais do que qualquer outro ser humano para conquistar para nós a liberdade. Essa e outras promessas de Deus envolve aquilo que os estudiosos chamam de já e ainda não. Vivemos os últimos dias na terra. Já somos salvos. Já somos habitados pelo Espírito Santo e habitamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas ainda ainda temos em nós marcas de morte e velho homem. A carne e por vezes
somos derrotados pelo pecado e enfrentamos lutas, tristezas e por fim a morte. A Bíblia diz que nós já estamos celestiais. A Bíblia diz que nós somos salvos. A Bíblia diz que todos os nossos pecados foram perdoados. A Bíblia diz que nós somos habitação eterna do Espírito Santo. Mas, no entanto, ainda não estamos no novo céu e na nova terra. Mas devemos, como já ainda e sim e ainda não glorificados. Deus, ele já garantiu a nossa glorificação, os nossos corpos ser transformados no abrir e fechar de olhos. Deus já nos garantiu a vitória da salvação eterna para nunca mais perdermos, porque salvação não se perde. Uma vez que Deus selou você com o Espírito Santo, uma vez que Deus ele lavou você de todos os pecados, escreveu seu nome no livro da vida, jamais ele apagará, porque Deus é santo, puro e ele é fiel às suas promessas. Agora, nós ainda somos sujeitos a tristezas aqui, a lágrimas, a perseguições, a dores, a muitas coisas. Mas essas coisas jamais nos afastará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja, mas Cristo, ele enfrentou todos os sofrimentos físicos, emocionais e espirituais possíveis na cruz, com o objetivo de, por fim, e nos libertar completamente de toda a calamidade e estabelecer o reino de Deus visível sobre a face da terra. Para sempre, irmãos, ele vai nos dar esse novo céu e nova terra. A Bíblia apresenta algumas imagens daquilo que Jesus conquistou para nós. Você vai ver isso? Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 65, verso 17. Ali Isaías, 600 anos antes de Cristo, já está profetizando. Miqueias capítulo 4. Apocalipse capítulo 21 e capítulo do novo céu e da nova terra também. Nós até agora aprendemos que, em primeiro lugar, aprendemos que o pecado é a causa de todas as calamidades. Em segundo lugar, nós aprendemos que as calamidades são punições de Deus. São punições de Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a calamidade que vem pela frente é muito pior. É muito pior, conforme as profecias bíblicas. Mas isso é para punir o pecado da humanidade, mostrar que ele é soberano, que ele governa sobre todas as coisas. Em quarto lugar, nós aprendemos que Deus vai acabar, extinguir com toda a calamidade de sobre a face da terra, isso no novo céus e na nova terra. Em quinto lugar, a atitude do cristão em meio às calamidades. Qual deve ser a sua atitude? Como deve ser a minha e a sua atitude em meio a essa calamidade, essa pandemia global, em meio ao que está acontecendo agora no mundo, no Brasil e no mundo? Qual deve ser a nossa atitude? Até aqui vimos, como eu falei, que Deus criou um mundo sem calamidades, sem doenças, sem guerra, sem morte, sem problema nenhum, um mundo sem nenhum pecado. Depois da queda, ou seja, da escolha humana de rebelar-se contra Deus, as calamidades entraram no mundo como consequência do pecado humano. Essas calamidades atingem aqueles que se dizem povo de Deus e também aqueles que são declaradamente contra Deus ou não querem obedecer a Deus, são antagônicos a Deus e ao seu reino. Antagônico é contrário. Vimos ainda que a situação vai piorar bastante à medida que aquele que faz nova todas as coisas estiver para voltar. Quanto mais se aproximar a volta de Jesus,
mas haverá mais calamidades sobre a face da terra, conforme nós vemos em Apocalipse e em boa parte de alguns livros da Escritura. Nós aprendemos e nós vemos que Jesus Cristo sofreu todo o sofrimento possível a fim de conquistar o direito de nos redimir e de redimir toda a criação. Assim, aqueles que têm fé em Jesus e o recebem como Salvador e Senhor da sua vida, podem viver, sofrer e se alegrar hoje à luz das promessas de Deus. À luz da promessa de Deus, que certamente vai cumprir tudo aquilo que Ele determinou sobre a face da terra. A criação, a queda, a redenção e a consumação apresentam respostas para as calamidades. Se você ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver tudo isso que eu falei agora. Criação, queda, redenção com Jesus na cruz e a consumação da história humana aqui na face da terra. Então, e baseados nessa teologia da calamidade sólida, podemos então basear nossas atitudes práticas. É isso que esse último ponto aborda. Veremos que em momentos de calamidade, o cristão qual deve ser a sua e a minha atitude? Deve cuidar de si mesmo e da sua família, à luz da palavra. Cuidar como? Além dos cuidados pastorais que você recebe dos seus pastores, além de você que é líder, estar cuidando de vidas, você precisa cuidar de si mesmo e da sua família. Proteger a sua família, cuidar. Ler as Escrituras, orar junto com a família, conversar com a família, abrir o coração para a família e mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. É cuidar de si mesmo e cuidar da sua família. Em segundo lugar, cuidar dos necessitados. Socorrer com cesta básica, com comida, com roupa. Ver quem está passando necessidade e ajudar os necessitados. Terceira atitude, confiar em Deus. Primeiro, devemos cuidar de nós mesmos e de nossa família. Segundo, cuidar dos necessitados. Terceiro, confiar em Deus. É colocar a nossa confiança em Deus. É confiar nas suas promessas. É entregar-se àquele que julga retamente, àquele que é tremendo, aquele Deus que é maravilhoso. Em quarto lugar, chorar, clamar, confessar a Deus. Ou seja, lamentar. É a quarta atitude que nós devemos, irmãos. Quais são as nossas atitudes que nós devemos? Nós devemos cuidar de nós mesmos e de nossa família, proteger a nossa família, cuidar da nossa família, zelar pela família. Segundo, cuidar dos necessitados da nossa igreja e também pessoas até que não são crentes que precisam da nossa ajuda. Terceiro lugar, confiar em Deus. Em quarto lugar, chorar, clamar, confessar a Deus, ou seja, lamentar os seus pecados e buscar uma vida santa com Deus. Em tempos de calamidades, devemos cuidar de nós mesmos e de nossa família, irmãos. Quando Deus visitou o povo com morte dos primogênitos lá na terra do Egito, Deus deu ao seu povo a responsabilidade de proteger os primogênitos de Israel, passando sangue nos umbrais da porta da casa. Quando Deus mandou serpentes para punir o seu povo, ele providenciou um meio de salvação que deveria ser usado por aqueles que quisessem ser salvos. Então Deus, ele faz isso. Ele nos manda cuidar de nossa família. Cuidar como? Com nossas forças? Não. Da nossa família, com a palavra de Deus. Pintar os umbrais da nossa casa com o sangue de Cristo. Que Cristo seja o Deus da nossa vida.
o Senhor e Salvador da nossa vida. Em tempo de calamidade devemos cuidar dos necessitados. Como? Esse cuidado pessoal e pela família, no entanto, não pode nos deixar, nos levar a um estilo de vida egoísta, que não faz nada por ninguém. Jesus, além de nos ter dado o seu exemplo de compaixão constante e amor sacrificial, especialmente pelos marginalizados, também nos ensinou que no grande dia do julgamento seremos julgados com base em como tratamos aqueles que estavam sofrendo. Você vai ver isso no capítulo 25 de Mateus, dos versículos 34 a 40, que ele vai dizer o seguinte: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não foste me ver, estava doente e não me visitaste. E as pessoas vão perguntar, como é que tu estava preso e a gente não foi te ver? Estava doente e não foi visitar, estava com fome e a gente não deu de comer. Ele vai dizer, aquilo que você deixou de fazer aos meus pequeninos, deixou de fazer a mim. A muitos ele vai dizer o seguinte: vinde bendito, está preparado para desde a fundação do mundo. A outros ele vai dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Será muito triste isso. Então devemos cuidar de nós mesmos e de nossa família. E também devemos cuidar dos necessitados, meus amados. Cuidar dos necessitados. Em tempo de calamidade devemos confiar em Deus. Tempos de guerra, escassez, peste, desastres naturais podem nos abalar profundamente. Como ficamos mais conscientes de nossa pequenez, fragilidade, impotência, não é? Em meio a tudo isso, a gente se sente pequeno, a gente se sente frágil, impotente, tendemos a ficar desanimados muitas vezes, amedrontados e ansiosos. Mas Deus nos convida a relembrarmos que Ele continua sendo o Deus que se assenta no trono. Jesus, em meio a todas essas calamidades, incertezas, guerras, desempregos, fomes, em meio a toda essa calamidade pública, social, econômica, mundial, em meio a tudo isso, Deus diz, eu sou aquele que me assento no trono. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Em tempo de pandemia devemos chorar, clamar e confessar a Deus. Vivemos na era do entretenimento. Raramente ficamos em silêncio, mas enchemos nossa vida de eletrônicos barulhentos que nos impedem de ficar sós com nossos próprios pensamentos e com Deus. Sufocamos as tristezas por meio de séries e mais séries de filmes, e mais filmes e outras experiências que levem a angústia para longe. Assim era a Disneylândia. Perdemos a capacidade de chorar, lamentar e confessar os nossos pecados. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Os entretenimentos, os filmes da Netflix, tomam o nosso tempo muitas vezes, não que seja errado você assistir um bom filme, mas muitas vezes essas coisas podem tomar e roubar tempo de nós estarmos com Deus e com Sua palavra e até com nossas próprias famílias. Devemos procurar momentos de estar a sós com Deus. Estar a sós com Deus e com Sua palavra, orando e buscando ao Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, em meio a essas dificuldades, a esses problemas, em meio a tanta pandemia, em meio a tudo o que está acontecendo, Deus é aquele que conhece a nossa vida. Deus conhece a nossa vida. O autor desse estudo aqui, ele diz o seguinte: confesso que no meio dessa pandemia fiquei sem saber se deveria orar a Deus para que parasse o problema. Depois que me lembrei desses textos que nós lemos, no entanto, vi que essa é a atitude correta que devemos ter.
Em vez de pedir para Deus que pare com isso, nós devemos nos submeter à soberania de Deus, entender que Ele está julgando a terra, que Deus está julgando a terra, que Deus está derramando a sua ira sobre a terra. Ainda não é a ira pior que ainda vem por aí. Mas Deus está punindo o pecado. Deus está fragilizando as pessoas. E mostrando para elas que elas são pequenas, que elas são impotentes, que os deuses delas não faz o mundo parar como Deus fez o mundo parar. Pessoas que você encontrava zombando do Evangelho. Pessoas que eu e você olhava essas pessoas zombando do Evangelho. Muitos estão chorando pelos seus desempregos. Pessoas que zombavam, que tinham seu coração duro para o Evangelho. Hoje querem ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. E nós não devemos negar palavra de consolo, de conforto, e até mesmo não devemos negar uma visita para essas pessoas. Mas devemos lembrá-las, quando nós formos pregar o Evangelho, que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Porque o Deus que nós pregamos é um Deus santo, puro e justo. Mas Deus está irado com o pecado. Deus está punindo a terra. Deus parou o mundo, porque Ele é santo. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Mas Ele pode também permitir guerras, pandemias, fomes, desempregos, colapso econômico global. Ele pode porque Ele é Deus. Ele usa os meios, Ele usa as pessoas para provocar tudo isso. Eu não duvido que essa pandemia, eu não duvido que esse colapso econômico global não foi provocado por pessoas, por chefes de Estado, por pessoas. Mas Deus pode estar usando esses meios para punir o pecado no mundo. Embora Deus vai punir as pessoas que provocou. Porque Deus não deixa o pecado impune. Porque Ele é Deus, porque Ele é Rei, porque Ele é o Senhor glorioso, Ele governa tudo e todas as coisas, e nada escapa aos olhos de Deus, aos olhos daquele que vai destruir esse mundo e criar um novo céus e uma nova terra. Meus amados irmãos, eu quero concluir o seguinte. O que vimos nessa brevíssima teologia bíblica das calamidades, vimos que as calamidades são parte do plano de Deus de conduzir todas as coisas aos pés de Jesus Cristo, o Senhor. Ao contrário de ter estragado todo o plano de Deus, o pecado fez com que os planos eternos do Senhor se concretizassem. Planos estes que incluem as calamidades como punição, uma calamidade terrível no futuro, mas também Deus encarnado como o Salvador de nossas calamidades e de sua causa, o pecado. Jesus, Ele estabelecerá plena redenção e expurgará, acabará, eliminará, destruirá o sofrimento no mundo. No mundo. Ele vai acabar com os sofrimentos no mundo. Assim, cheios dessa esperança bendita, você e eu devemos cuidar de nós mesmos e de nossa família. Cuidar dos necessitados. Confiar em Deus. Praticar o choro, o clamor e a confissão em forma de lamento diante de Deus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos fortaleça. Que possamos ver que Deus é um Deus sábio. Ele conduz o mundo, Ele conduz o universo, Ele governa a história. Deus é fiel. Eu quero ler um comentário aqui da missionária Marie Pereira. Ela colocou o seguinte: irmãos, vocês
que assim como eu estou ouvindo essa live agora nessa tarde do pastor Paulo, vocês não tenham nenhuma dúvida que o Senhor grandiosamente. Essa palavra, ela botou assim, essa palavra, deixa eu ver ali, essa palavra está sendo muito forte com os irmãos, possam colocar no coração, não só no coração, mas colocar em prática tudo o que o nosso pastor já falou. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, devemos olhar tudo que está acontecendo com os olhos do Senhor. Devemos olhar o mundo hoje como Deus olha. Devemos confiar no Senhor, mas devemos andar em obediência. Devemos nos comportar como cristãos. Pedir a Deus para endireitar as nossas veredas. Se você não está andando fiel com Deus, se volte para Deus. Se você não está sendo fiel nas palavras, cumprindo a palavra de Deus, peça a Deus misericórdia, que Ele perdoe seus pecados, que renove suas forças, que renove sua vida. Procure viver uma vida santa, uma vida dedicada a Deus, uma vida com temor e tremor. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Deus é santo, Deus é puro, Deus é fogo consumidor, meus amados. Deus é santo. Deus odeia o pecado. Deus odeia a iniquidade. Deus odeia a transgressão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos aprender, o que nós aprendemos nesta tarde, possamos pôr em prática e entender. Se caso vocês desejam receber esse estudo que eu dei, eu imprimi, eu posso mandar para vocês. Está aqui o estudo. São 8 páginas. Eu não falei tudo, porque é muito conteúdo. Eu fiz um resumo dos principais assuntos. Quem quiser esse estudo, eu posso mandar para o seu WhatsApp, tá bom? Eu posso mandar esse estudo para você imprimir e estudar com a sua família e ler com a sua família. Então, nós devemos pedir a Deus misericórdia, graça, força. Se apegue com Deus. Peça ao Senhor, Deus tem misericórdia de mim e da minha família. Vem por aí, meus amados irmãos. Não é brincadeira. Se você e eu fomos impactados o coronavírus no mundo, que começou lá em Wuhan, na China, e vários países do planeta. Quem pensaria, quem imaginaria que todos os comércios, quem imaginaria que o comportamento das pessoas mudasse? Quem imaginaria que você estivesse andando de máscara para tudo quanto é lado? Quem imaginaria ter perdido tantos entes queridos? Eu tenho escutado relatos de pessoas que eu conhecia que faleceram, pessoas lá de Recife, que perderam suas vidas por causa desse vírus. Quem imaginaria que o mundo estivesse assim? Deus não foi pego de surpresa. O mundo muda, as circunstâncias mudam, a história muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus não muda. Ele tem um caráter imutável. É Ele que governa a história. Deus não foi pego de surpresa, porque Ele decretou tudo isso que está acontecendo. Nós fomos impactados. Uma coisa devemos ter certeza. O mundo não será mais o mesmo. Mas Deus é o mesmo. É aquele que zela pelo seu povo, cuida do seu povo, fortalece o seu povo e abençoa o seu povo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus fortaleça vocês. Que Deus continue derramando da sua graça sobre suas vidas. Levemos uma vida de leitura bíblica. Levemos uma vida de oração. Uma vida de obediência. Pedimos a Deus perdão por nossos pecados. Devemos pedir a Deus uma vida de santidade. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de santidade. Uma vida cheia da graça de Deus.
Amemos nossa família. Cuidemos de nossa família. Cuidemos dos necessitados. Choremos na sua presença. Peça a Deus para quebrar seu coração, para que você possa se quebrar diante da sua santíssima presença. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde. Que Deus fortaleça. Vamos orar nesse momento. Deus amado, Deus eterno, Deus santo. Deus tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Fortalece a nossa vida, Senhor. Nossas famílias. Nossos ministérios. Que Tu deste esse ministério a nós. Deus nos dá força. Ajuda-nos a ajudar os necessitados. A confiar em Ti. A ser fiel às Tuas promessas. A ser fiel à Tua palavra. Ó Deus, nos livra desse mal. Nos dá força. Nos faz enxergar esse mundo como Tu as enxergas. Nos faz andar em santidade e obediência. Perdoa os nossos muitos pecados, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E nos renova nossas forças. Em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, amanhã às 9 da manhã, só lembrando, amanhã às 9 da manhã, teremos o primeiro culto bíblico no lar. Primeiro culto, ou seja, é o primeiro culto no domingo de manhã. E às 6h30 da noite, às 18h30, teremos o segundo culto bíblico no lar, onde teremos oração ao Senhor, vamos orar ao Senhor, falar com Deus, teremos louvores e exaltação ao Senhor, louvores que exaltam a santidade do Senhor. Teremos também a pregação da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus fortaleça a vida de cada um de vocês, que Deus fortaleça as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.